Talvez a pergunta que você esteja se fazendo seja a mesma que o aluno vai fazer aqui agora. But I don't have an American friend, né? Eu não tenho um amigo americano, um amigo inglês, um amigo australiano, um amigo nativo, vai. Eu não tenho um amigo nativo. Como é que eu vou falar com outra pessoa se eu não tenho outra pessoa para falar com, né? Talvez seja essa a sua dúvida agora. Tem que praticar com outras pessoas, mas como é que eu faço isso? Então, vem aqui a frase que nós vamos praticar agora. But I, lembrando, o T, como termina com o som de consoante, a palavra but, e o I começa com o som de vogal, a gente unifica, but I don't have. E aí o N termina com som de consoante, American começa com som de vogal, an American. But I don't have an American friend. Beleza? Vamos tentar? But I don't have an American friend. But I don't have an American friend. But I don't have an American friend. Muito bom. Pausa, porque nós temos aqui o Vinícius fazendo uma excelente pergunta. What's the best method to improve listening skills? Listening. A melhor forma de você treinar a sua escuta é ouvindo. Eu falo isso com muita frequência e às vezes parece até redundante, mas não é, gente. Tem muita gente que está tentando falar inglês escrevendo. Não faz sentido isso. Quer ficar bom na escrita, você vai escrever. Se quer ficar bom na escuta, você vai escutar. Mas, Marcelo, de que forma eu vou escutar? Né? Talvez seja essa a pergunta agora. Então, você vai escutar filmes, séries, músicas, tudo que você puder, no original e sem legenda. Vou repetir. No original e sem legenda. Beleza? Não pode ter legenda. Sabe por quê? E eu falo isso com vocês aqui no podcast. Ó, aqui na nossa aula e falo também nos podcasts. Se você ficar lendo, você treina a leitura. Então você tem que fechar os seus olhos, escutar e então falar, porque aí você está treinando a sua escuta e a sua fala de verdade, tá? Então você vai ouvir tudo no original e sem legenda. Marcelo, mas eu não vou entender nada. Falei sobre isso na aula passada. Não é o objetivo entender, é você acostumar os seus ouvidos, pelo menos inicialmente, tá? Com o tempo, a prática vai fazer com que você comece a entender algumas coisas se você estiver estudando simultaneamente, tá? E aí você vai associando, pegando o vocabulário, pegando as outras coisas que você está aprendendo, você está treinando a sua escuta, e aí você, opa, isso eu já conheço. Você vai começar a identificar as coisas. Recomendação para iniciante. Assista um filme que você já viu. Assista uma série que você já viu. Ouça uma música que você já conhece, qual é a história dessa música, o que esse cantor fala. Vai escutar 100% no original, já entendendo a história. E isso vai te ajudar bastante, mas bastante mesmo. Então pega um filme que você já viu, que você já conhece, vai para um canal de streaming qualquer que você goste e assista esse filme novamente, no original e sem legenda. Tá? Vai te ajudar e te ajudar muito. E aí, toda vez que você identificar uma frase que ela for assim diferente para você, pause e tente repetir essa frase, sabe? Você escutou ali, o cara falou um negócio meio diferente e tal, você entendeu, às vezes até pelo contexto, por mais que você não conhecia essa frase antes, mas você está ali no filme, pelo contexto você entendeu o significado, e aí você pause e repita essa frase. Isso vai te ajudar muito, viu, Vinícius? Muito, muito mesmo. Então, Sibeli disse que, né, I use subtitles. Não use subtitles, Sibeli. Senão você está treinando exclusivamente a sua leitura. Quando devemos usar a legenda? Nós vamos usar a legenda com o objetivo específico de aprender vocabulário. Lembra daquele objetivo secundário que eu passei aqui no início da aula de hoje? Quando você for aprender vocabulário, aí você pode usar a legenda. Só que aí você não vai assistir uma série, você não vai assistir um filme, você não vai assistir um vídeo, nem mesmo um vídeo inteiro. Você vai pegar ali 10, 15 segundos, 30 segundos, dependendo do nível de vocabulário que você tem, e você viu uma palavra que você desconhece, toma nota.
Assistiu mais um pouquinho, viu outra palavra, toma nota. Assistiu mais um pouquinho, viu outra, toma nota. E aí vai procurar, pausa o vídeo, não esquece aquilo lá, vai procurar o significado dessas palavras e vai formar frases com essas palavras para você treinar. É absorção de vocabulário, é outro objetivo. Se o objetivo é trabalhar seu listening, você tem que escutar, não pode ler. Se o objetivo é trabalhar vocabulário, aí sim. Entende? Cada um no seu objetivo. Show? Legal, isso, faça isso, vai te ajudar bastante. Ok, e aí o professor disse, né? Ele falou que não tem um amigo americano. Aí o professor diz o seguinte: and that's not what you need. Olha que interessante, olha que interessante. O professor disse que ele precisa de escutar, precisa de entender, precisa de repetir. O aluno diz o seguinte: mas eu não tenho um amigo americano, ou seja, eu não tenho com quem falar, eu não tenho com quem conversar, não tenho com quem praticar inglês. E ele fala especificamente de um amigo americano, né? E aí o professor afirma para ele: não é isso que você precisa. Não é. Não é. O que você de fato precisa é de alguém que te explique como fazer e de um lugar seguro para fazer isso. Mas eu já estou dando spoiler porque essa resposta vem logo abaixo. Então vamos à pronúncia dessa frase. And that's not what you need. Vamos lá? Vamos tentar repetir essa? And that's not what you need. And that's not what you need. And that's not what you need. Very good, very good. E aí o aluno se assusta, né? Poxa, eu não preciso de um americano, de uma pessoa nativa para conversar com. Ele fala, no, what then? Né? Então o quê? Se eu não preciso de um americano ou de uma pessoa nativa para conversar comigo, para praticar o inglês, então do que eu preciso, né? What then? Beleza? Vamos tentar essa? No, what then? No, what then? No, what then? E agora eu vou conseguir responder para vocês por que muitos, mais de 80% dos brasileiros vão para os Estados Unidos e ficam lá 5 anos, pelo menos, e não falam inglês. Você vai aprender agora o motivo pelo qual as pessoas migram para outros países onde a língua mãe é o inglês e não falam inglês. Anos e anos e anos depois. Por quê? Porque você precisa de um ambiente seguro. Você não pode estar num ambiente onde você vai literalmente aprender na marra, sabe, Wellington? Isso não vai te ajudar, o seu cérebro vai te bloquear. Ele mesmo vai te atrapalhar. E aí, ele mesmo vai fazer com que você corra para outros caminhos. Ele vai fazer você assistir Globo Internacional. Ele vai fazer você correr para lojas, supermercados, de brasileiros, ele vai fazer você procurar outros brasileiros para conversar o tempo todo, ele vai fazer você ficar na internet falando especificamente em português, conversando com outros brasileiros, onde quer que eles estejam. O que vai fazer você falar inglês fluente é um ambiente seguro, a safe environment, um ambiente seguro, um lugar onde você pode praticar e cometer erros. Porque cometer erros faz parte do processo de aprendizagem. E você não pode, nesse processo de cometer erros, colocar a sua vida em risco. Colocar o seu futuro em risco. Imagine você está, né, nos Estados Unidos, e aí você vai falar inglês com uma pessoa, e você comete um erro, e você perde uma vaga de trabalho por conta disso. Atrapalhou a sua vida de verdade, você entende?
Você está ali numa tentativa de criar um relacionamento e você não consegue se comunicar, e você comete um erro na hora da sua fala, e a pessoa fica tão chateada contigo que nunca mais olha na sua cara, porque aquilo que você disse foi super inapropriado e você nem sabia disso. Um erro que de fato atrapalha a sua vida. Não é na marra, é sabendo como fazer. E aí, existe uma crueldade hoje praticada pela sociedade, que é dizer para as pessoas que elas não conseguem alcançar os seus sonhos porque elas não querem. Isso é uma crueldade. Isso não existe. Vocês todos estão aqui presentes. Quem é que não quer falar inglês fluente? Todo mundo quer. É ou não é? Vocês querem, não querem? Todo mundo quer falar inglês fluente. Mas querer não é poder. Você precisa saber como fazer. Como fazer. É o como que nos mostra, nos faz alcançar os nossos objetivos na vida. Por isso que eu já mencionei antes e repito para você, quando eu quebrei financeiramente falando, quando eu precisei dormir na rua, quando eu passei fome, ok? Não tinha o que fazer mais da minha vida, eu sabia que o conhecimento que eu tinha havia me levado até ali. Eu sabia que era o conhecimento que eu não tinha que me levaria até a vida que eu queria chegar. E aí eu fui investir em conhecimento. Porque se você não paga o preço, você não chega aonde você deseja. Tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Pagar o preço, às vezes, é meter a mão no bolso. Pagar o preço, às vezes, é dedicar horas e horas, afinco ali, fazendo o que precisa ser feito, sabe? E aqui está uma pessoa que tem propriedade para falar isso que eu estou falando com você, porque literalmente passei fome, literalmente dormi em banheiro público, tá? Literalmente fui abaixo do zero, fui ameaçado de morte pelas pessoas que eu devia física, obviamente, mas eu também devia pessoa jurídica, ok? E fui capaz de reconquistar tudo, porque conhecimento é poder. E Deus na minha vida, claro. Eu preciso deixar isso muito claro aqui. Se não fosse Deus, eu ainda estava lá. Talvez nem lá estava, né? Talvez já estivesse aí a 7 palmos abaixo do chão. Né? Essa é a verdade. Mas, quando você sabe como fazer, você realiza. Se você não sabe como fazer, fica muito difícil. E eu era uma pessoa extremamente orgulhosa. Confesso para você. Isso me quebrou de tal forma que me fez enxergar quem eu verdadeiramente era e que eu precisava abraçar a minha responsabilidade e fazer aquilo que eu precisava fazer para as coisas acontecerem na minha vida. E aí eu engoli o meu orgulho, pedi um dinheiro emprestado a um tio meu que acreditou em mim, me emprestou a grana e ao invés de comprar comida, eu comprei sim comida para sobreviver, né, do básico, mas eu peguei a grana e fui investir em conhecimento, fui comprar curso. Aprender como fazer. Quando você sabe como fazer, você realiza. Então não basta você ser jogado nos Estados Unidos e tentar aprender na marra. O seu cérebro não vai te ajudar. O que vai te ajudar é você ter um ambiente seguro, um local adequado para você praticar o seu inglês todos os dias, cometendo os seus erros e aprendendo com eles, crescendo, evoluindo com eles. Por isso, é que a gente não pode culpar as pessoas por experimentar o idioma. A gente não pode julgar as pessoas por experimentar o idioma. E eu vejo isso acontecendo, infelizmente, com muitos professores. Sabe aquela pessoa que custa tirar a carteira de motorista? Daí, anos depois, ela, pô, já tá craque dirigindo. Aí chega um novato e senta, né, para poder dirigir o carro e ela fica o tempo todo martelando. Pô, não é assim, pô, você é burro, você não faz nada direito e tal. Se esqueceu de quando foi lá no início, quando ela também não sabia fazer, porque nós não aprendemos, nós não nascemos sabendo fazer as coisas, né? Então a gente tem que levar isso em consideração. Os erros fazem parte da evolução humana, tá? Experimente o idioma, pratique o idioma e você vai chegar lá. Beleza? Então, duas frases, vamos separá-las também em duas partes e depois a gente junta as duas para poder pronunciar isso daí. Primeira, you need a safe environment. You need a safe environment. Segunda, a place to practice and commit mistakes. A place to practice and commit mistakes.
Agora vamos juntar os dois. You need a safe environment, a place to practice and commit mistakes. You need a safe environment, a place to practice and commit mistakes. Ó, Daniela tá falando aqui, né? Esse é o meu ponto fraco. Eu quase nunca consigo entender as frases quando ouço sem ler. Então, quando esse momento aqui é crucial para você, Daniela, porque se você já identificou o seu ponto fraco, que é algo muito diferenciado, porque muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar o ponto fraco. Então, se você já enxergou o ponto fraco, você já está pelo menos 10 passos à frente. Ou, como dizemos em inglês, 10 steps ahead, né? Agora, o que você precisa de treinar isso. Porque se você quer ficar bom em alguma coisa, você precisa treinar aquilo que você não é bom em fazer ainda, tá? É o treino que vai te levar lá, beleza? Quem mais? Lini está dizendo, se torna uma busca incessante por um caminho errado. É isso aí. Quando você não sabe como fazer, você acaba fazendo de qualquer jeito, porque a necessidade, às vezes, né? Mas aí não adianta. Se você não sabe como fazer de fato, é murro em ponta de faca, né? E aí é por isso que tantas pessoas no Brasil têm tantos traumas com o inglês e acham o inglês difícil, porque viveram tantas experiências negativas no passado que elas não conseguem mais acreditar. Mas sim, tudo que você precisa é do passo a passo certo. Quem mais? Professor, teremos provas avaliativas dentro da imersão? Não, Ana. E eu não acredito em prova avaliativa, sabe por quê? A prova avaliativa que realmente importa é a vida. Tem muito cursinho de inglês aí treinando os alunos para passarem em provas avaliativas dentro do cursinho de inglês. E no final eles recebem aquele certificado lindo de básico, intermediário e avançado, conforme nós mencionamos na aula passada, que não atesta absolutamente nada. Na vida, ou você fala inglês fluente ou você não fala. Então, como é que a gente faz a nossa prova avaliativa? Quando você estiver conversando com alguém, você sabe que você está bom no inglês. Quando você estiver ouvindo, entendendo as coisas que você está ouvindo, você sabe que você está bom em inglês, ok? Dentro da Wave é o seguinte, quando você se matricula no curso, você tem a nossa garantia, inclusive em contrato, beleza? Você tem a nossa garantia que você vai falar inglês fluente em até 6 meses. Garantia. Por que a gente pode garantir isso? Porque a gente customiza o curso para você. Ponto 1. A gente não te trata como um número numa sala de aula. A gente entende quem você é e você fala diretamente com o professor que atende você no individual. Segundo, você tem esse professor disponível para você 7 dias por semana, ok? Isso é muito importante. Falei na aula passada, inglês é dinâmico, não é estático. Tem uma dúvida, tem que solucionar essa dúvida agora, porque senão você não vai conseguir andar no seu aprendizado linguístico. Terceiro, você tem esse ambiente seguro aqui que eu estou mencionando para você. Um ambiente onde você pode praticar inglês todos os dias. Você vai falar mesmo, um grupo onde você vai pegar o seu celular e vai gravar um áudio e a pessoa vai te responder e você vai responder de volta e assim vai ter um diálogo ali todos os dias, o tempo todo, a hora que você quiser. Safe environment, comete erro, aprende com o erro, evolui, cresce, pratica de novo, ok? Muito importante. A gente entrega para você, quarto ponto, um passo a passo. Esse passo a passo certo, o norte, o como fazer, ou como dizemos em inglês, o know-how, para você seguir. Se você sabe exatamente o que precisa fazer, se você tem ali o acompanhamento, e eu falo para você, ó, pega essa pecinha aqui do quebra-cabeça e encaixa nessa parte do quebra-cabeça. Você vai montar o quebra-cabeça muito mais rapidamente. Esse norte nosso, esse passo a passo, ele já foi testado, provado, comprovado na vida de mais de 10 mil alunos ao redor do mundo. Hoje a Wave Imersão Linguística se encontra em todos os continentes do planeta. Falei com vocês ainda hoje. Então, muitos, mas muitos alunos passaram nas minhas mãos, ou dentro da Wave Imersão Linguística, e chegaram até a fluência. Como a gente faz todo esse acompanhamento, como a gente tem toda uma estrutura montada para levar você até a sua fluência, a gente consegue garantir isso em contrato. E aí, Marcelo, eu vou ter uma provinha avaliativa no final do curso para saber se eu falo inglês? Não.
Se você não estiver assistindo seus filmes e entendendo, meu querido, você não fala inglês. Se você não estiver conversando comigo naturalmente, você não fala inglês. Entendeu? Isso é vida real. Eu falei sobre isso na aula passada, não quero ser redundante, ficar repetindo a mesma coisa várias vezes, mas não adianta nada você se matricular num curso e que você não tem, no final do curso, você estuda 5, 6, 7 anos e você não fala, poxa. Você tem um certificado de avançado, mas você vai passar numa entrevista de trabalho e você não consegue conversar. Entende? Não adianta de nada. Tá? Beleza? Legal. Que mais? Acho que o mais difícil é pensar como um nativo na hora de falar. Wellington, dentro da imersão eu ensino, tá? Como que você pensa em inglês. Então, dentro da imersão, exclusivamente nos grupos do WhatsApp. Se você ainda não está participando, galera, que está assistindo essa aula agora, seja gravado ou aqui presente conosco, acesse o waveidiomas.com para participar da imersão. Lá eu ensino isso. Show? Então calma que o melhor está por vir. Quem mais? Eu consigo entender, mas na hora de falar eu travo. Aí, Júlio César, vamos resolver isso, cara. Essa trava aí muitas vezes se dá devido a experiências negativas no passado e a busca constante por perfeição. Na psicologia, nós chamamos de ansiedade mediante avaliação de desempenho. É o nome que nós damos para esse tipo de comportamento. Tá? A gente vence isso logo no primeiro mês dentro do curso. Beleza?